Gente, eu achei ótimo esse comentário que apareceu no meu último Reels, porque existe na internet hoje conhecimento disseminado de forma simplista e generalista. Muita gente fala que, é só fazer isso, é só colocar tal coisa. Um exemplo disso é quanto aos... muita gente chama de vícios de linguagem, assim que a maioria das pessoas conhecem, mas existem outros termos que nós na fonoaudiologia usamos e que têm maior relação com o que acontece no processamento cerebral da fala. Obrigada, Juarez, pelo comentário. Porque realmente, para muita gente, a pausa silenciosa vai resolver. Para muita gente é só antes de fazer o esperar e dar aquele tempo. Funciona. Não sei para quantos por cento, mas para muita gente funciona. Mas a gente não pode falar que funciona para todo mundo. E escolher uma única estratégia é ignorar todas as causas possíveis de aparecimento desses prolongamentos, ou, como nós vamos chamar na área da disfluência, de pausas preenchidas, hesitações. Existem várias causas que vão justificar a pessoa precisar colocar um som ali. Causas cognitivas, neurológicas, emocionais. E eu preciso conhecer a pessoa, entender se há dificuldade no processamento cerebral da fala, se ela tem um bom vocabulário, se ela está com algum nível de ansiedade, se ela tem TDAH, porque várias condições fazem com que, mesmo ela fazendo a pausa, ela não consiga achar como continuar. Em alguns casos de ansiedade extrema, ou alguns níveis de ansiedade, a pessoa tem medo justamente de, na hora que ela pausar, ela não conseguir sustentar o turno de fala dela, e alguém interromper, porque isso já deve ter acontecido muitas vezes. Então, para chegar ao ponto de conseguir colocar uma pausa, primeiro, a pessoa precisa perceber o que ela faz. Eu tenho clientes que não percebem os S. Tem que trabalhar a percepção, processamento auditivo, atenção auditiva. Ela precisa perceber, ela precisa começar a antecipar quando isso vai acontecer para ela conseguir parar. Porque a maioria, quando vê, já foi. E além disso, nós temos que desenvolver estruturas mentais de raciocínio, rotas de pensamento. Porque isso só vai acontecer quando ela estiver no improviso, estiver sob pressão. Numa fala ensaiada, estruturada, ok, tranquilo. Mas quando você é questionado assim, tem que dar uma resposta em cima da hora, é onde tem o maior risco de entrarem essas hesitações. Inclusive, no campo da disfluência, a gente sabe que as pessoas vão apresentar muito mais rupturas no discurso, e isso é uma ruptura. E a disfluência tem bases cerebrais, de processamento mesmo, processamento cerebral. Tanto é que a gente fala que na gagueira não há cura, há tratamento para manejo dos sintomas. Então, o que eu gosto de pensar aqui? Que dentre os seguidores eu tenho diversos tipos de pessoas. Aqueles que com a pausa vai dar super certo, tanto é que eu coloco aqui conteúdos sobre o poder da pausa, mostrando que quanto maior o seu nível hierárquico, quanto maior o poder e autoridade que você tem, mais você consegue sustentar a pausa. Mas eu tenho que pensar nas pessoas que não toleram o silêncio, que têm medo de ser interrompido, que não sabe como vai continuar essa frase, que precisa de um tempo maior de processamento. Sabe quando a gente fala algo para alguém e a pessoa faz hã? Ah, tá. Esse hã é um tempo para fazer o download da informação. Logo depois ela consegue interpretar e ela fala, entendi. Então eu sou muito contrária a respostas generalistas. Uma estratégia para solucionar de vez os vícios de linguagem, substitua por pausa. Não vai funcionar para todo mundo. E se não vai funcionar para todo mundo, a gente precisa deixar isso claro. Pode ser preciso procurar uma avaliação de alguém que consiga integrar o ato motor da fala com o planejamento da fala, com o nosso sistema de feedback auditivo. Eu preciso ouvir e perceber aquilo. Com o controle inibitório, que no TDAH, por que eles têm uma maior chance de ter esses S? Porque quando ele vê, já foi. Ele tem essa impulsividade, aí saiu. Então é muito difícil ele se treinar, demora muito mais tempo para treinar, perceber e evitar. Então foi muito boa a sua pergunta. Realmente não tem problema nenhum pausar, mas nem todo mundo consegue. Nem todo mundo tolera, nem todo mundo consegue colocar em prática esse silêncio para processar o que vai falar. Então, geralmente nas aulas que eu dou, eu apresento, acho que são 8 ou 10 causas para a pessoa apresentar esses preenchimentos, prolongamentos, que a gente vai ter aí vários nomes, justamente para ter tempo do processamento. Então, não é tão simples. Toda vez que as pessoas simplificam uma informação, pode ser porque ela não conhece todos os lados da moeda. E é o que eu trouxe esses dias aqui do efeito Dunning-Kruger. Quanto menos a gente conhece sobre um assunto, mais fácil é a gente simplificar. Mais fácil é achar que é uma solução que resolve tudo. Quanto mais a gente estuda, a gente vê que tem outros lados que estão envolvidos. Mas muito obrigada, Juarez.